A Sônia Nobre falou o seguinte: presidente Lula precisa falar semanalmente com o povo, um resumo de todas as realizações. Ele podia falar e os nossos canais serem a correia de transmissão disso, né? O Lula precisa colocar a bola no chão, né? Desde quando o Pimenta assumiu a SECOM, eu levava para o Pimenta, não sei se ele conhecia, a experiência do México, né? Que o Lopes Obrador fazia lives todo dia de manhã cedo, lives de 1h30, 2 horas, e que é, está tendo continuidade com a Cláudia Sheinbaum. E quando o Lopes Obrador ele começou a fazer esse tipo de presença nas redes sociais, é, ele não começou com a audiência lá em cima, foi um processo também, mas em algum tempo ele se converteu no maior youtuber do México. E alguém que fala durante 1 hora e leva os ministros para falar, e levam gráficos, levam informações, vídeos, fotografias, enfim, depoimentos, eh cenas gravadas fora de coisas que estão acontecendo, enfim. Quando se faz isso, também se gera muito material para a produção para a criação de muitos outros canais. Então, no México floresceu um conjunto de youtubers progressistas impressionante. Você tem canais no México lá que tem 3 milhões de inscritos, 2 milhões de inscritos, com audiência alta. É, tem programas lá que só reproduzem as lives do presidente da república, agora da presidenta, né, e tem 500.000 visualizações num dia. Então, quer dizer, mas isso não veio do nada, isso não veio do nada, isso veio no processo de construção. Então, nós estamos muito atrasados nisso, porque isso era para ter sido, pra ter começado lá atrás. Porque tudo que está acontecendo de problemas políticos hoje no Brasil, o PIX, INSS, queimadas, qualquer problema que tem surgido, e que coloca o governo numa posição reativa, poderiam ser enfrentados se houvesse uma comunicação prévia permanente. Porque se você está nas redes todo dia, você pauta, você nunca é pego de surpresa. Se alguém levanta uma coisa, no outro dia você consegue reagir. Se um jornalista levanta uma pergunta para o presidente, numa live, de coisa que ele não está sabendo, mas aquilo pode funcionar como um alerta, é muito inteligente ele chegar e pegar o auxiliar e falar assim: "Olha, isso aí eu não estou sabendo o que está acontecendo não. Eu vou levantar isso agora e amanhã, na nossa live, eu já trarei uma resposta sobre esse assunto aí". Então isso vai oxigenando, a ação governamental. E tem uma coisa que eu falei também para o Sidônio no nossa conversa, que é uma coisa que deveria funcionar como uma espécie de guia, de mantra, absoluto, que é a percepção da comunicação do governante enquanto, responsabilidade e obrigação do governante. O que eu quero dizer com isso? O Lula ou outro governante, se reportar aos eleitores, não deve ser considerado uma faculdade. Eu falei isso para o Sidônio, eu falei: "Sidônio, você está tendo dificuldade de trazer o Lula para as redes, você tem que dizer para o presidente o seguinte: presidente, olha só, é sua obrigação política conversar com as pessoas que te elegeram e com as que não te elegeram. É sua obrigação política prestar contas do que está acontecendo, das iniciativas, rebater as mentiras, os crimes que são feitos pela internet contra o seu governo". E eu disse para ele: "Ó, se você falar isso para o presidente, falar assim: presidente, olha só, não é faculdade não, tá? Deixa qualquer coisa que você está fazendo de lado e prioriza a comunicação, porque a comunicação é obrigação número 1 do governante. Porque não adianta ele administrar e os ganhos da administração pública não atingirem o destinatário final. O que adianta, por exemplo, o Lula estar indo para todo canto no mundo, fazendo coisas muito importantes e abrindo ou reabrindo as portas do nosso país, recolocando o Brasil no cenário internacional, e o ano que vem a gente perder as eleições para um extremista de direita. Todo o trabalho que está sendo feito lá fora, ele se perde. A gente retrocede décadas. Então, o ambiente interno, ele não pode ser desguarnecido. Há um desespero muito grande em relação às eleições parlamentares para o ano que vem, né. Além da presidência, tem Senado, governador e deputados.
E sem a gente ter uma força motriz, encantando as pessoas, estimulando, engajando, provocando, olha, a gente vai passar o que nós passamos em 2024. Nós vamos ver a direita fazendo uma bancada maior, Aham. elegendo, maior número de deputados federais, deputados estaduais, as assembleias legislativas, governos, o Senado. E aí, como é que fica? Aí a gente vai botar culpa em retrocessos do governo, se a gente ganhar, se o progressismo ganhar, a gente vai dizer: "Olha, agora o centrão ficou maior, agora ficou mais difícil". Então, olha, tem muitas coisas. Temos a comunicação, mas está faltando enfrentamento, está faltando esclarecimento e posturas políticas, né. A impressão que eu tenho é que o Lula está sozinho. O Lula tem um bando de puxa-saco, um bando de medrosos, um bando de pessoas despolitizadas ao redor dele, e aí como é que fica uma pessoa que está conduzindo uma embarcação, num mar revolto, cheio de situações complexas, um bando de gente que está ao seu redor que é capaz de chacoalhá-lo, de falar: "Olha, tem um iceberg ali na frente, capitão, comandante", capitão não, capitão é horrível. Tem um iceberg ali na frente, tem que enfrentar. Então, existem essas coisas. E o governo Lula hoje, mais do que, não ter uma tá com a popularidade pra eleitoral, né, eh, claudicante, com muitas dificuldades, o maior problema, Pedro, é esse tipo de situação causar um desalento e um desencanto nas pessoas que depositaram o voto no Lula, das que não são petistas, são lulistas, mas não queriam o Bolsonaro, mas votaram no Lula, eh, por algum voto de confiança. E as que estão militando todos os dias, que são petistas, são de esquerda, são progressistas, são humanistas, as pessoas ficam no desalento, porque elas falam assim: "Não é possível, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada acontecendo, será que ninguém faz nada?". Eu tento fazer, você faz, as pessoas que estão nas redes sociais fazem, mas a gente vê inclusive que o Partido dos Trabalhadores, que deveria ser uma voz ativa do governo, parece também um peso morto. O PT parece estar muito mais envolvido nas questões internas, nas disputas internas, do que uma preocupação coletiva com o que está acontecendo no nosso país. Porque é inacreditável, algumas coisas, né. Parece que o Lula chegou ao poder, está na presidência pela primeira vez, parece que não tem ninguém com ele. De fato, ele perdeu muitas pessoas, né, mais graúdas. Mas, eh eh, muitas pessoas que estão ao redor do Lula, têm responsabilidade, têm condição de chamar atenção, têm condição de apontar um caminho, senão a gente fica nessa posição reativa, né, Pedro? É como eu penso. Totalmente, não, a gente fica numa posição reativa e aí é uma coisa, eu tenho falado aqui que a gente não tem que resistir, a gente tem que ir para a ofensiva, a gente precisa colocar o risco no chão, avançar de fato, né? É o nosso governo, não é o governo deles, a gente tem que colocar as Não, nossas pautas, né? e Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo
na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.